Olá, bom dia, graça e paz. Está sendo um tempo maravilhoso de aprendizado sobre a fé. Eu espero que você esteja aproveitando, porque eu estou crescendo muito, estudando esses princípios para poder gravar esses vídeos. E tem sido uma grande bênção. Então, nós vemos que a fé de alguns, ela não funciona exatamente porque a fé ela é consumada pelas obras. Em Tiago, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que é consumar algo? É você completar, é você ir até o fim. E uma fé que ela não é seguida por ações correspondentes ou por obras da fé, essa fé, ela não é bíblica, ela não é verdadeira e logo é assentimento mental, não vai produzir o resultado que muitas vezes as pessoas esperam, porque elas veem uma promessa na palavra de Deus, né? Elas veem ali que existe um resultado para aquele que crê e eles pensam que crê é somente da mente, não corresponde com as ações. Fica somente a fé nas palavras, aquela fé na mente, o assentimento mental, e não algo consistente, que é do coração e da boca. Até a nossa justificação é mediante a fé. Amém? Tiago, capítulo 2, os versículos de 21 ao 24, nós lemos o texto aqui, diz: Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês que a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, a justiça que é mediante a fé, ela vai promover obras, ela vai promover ações correspondentes, né? Aquilo que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, que diz que nós não somos justificados pelas obras, mas nós fomos justificados para as boas obras. Ou seja, não é as obras que nos justificam, mas a justificação vai nos levar a viver as boas obras. Então, uma justificação que não nos leva a viver as boas obras, ela não é justificação. Logo, não há salvação. Amém? Porque a justiça, ela é mediante a fé, mas a fé produz ações correspondentes. E sempre quando nós estamos em fé, irmãos, tem uma paz que nos rodeia, tem uma paz que nos cerca. Outra coisa, quando nós estamos em fé também, é muito comum ver o fruto do Espírito, a alegria. Você já ouviu falar nos frutos do Espírito? E dentre eles, a alegria é uma das características. Então, se não é divertido, não é fé. Quando estamos crendo em Deus, estamos certos de que já recebemos o que desejamos. Por isso, a alegria deve ser o resultado natural daquele que crê. É preciso se alegrar e louvar o Senhor antes de ver a manifestação. Às vezes eu vou aconselhar pessoas e elas até se alegram um pouco, mas 2 dias depois, quando eu ligo para saber como elas estão, irmãos, aquela mesma testa franzina, aquele mesmo rosto sisudo já está novamente. Ou seja, é, aquela fé que ele recebeu por causa de algumas circunstâncias ou por causa de notícias contrárias, fez com que ele decaísse da fé, né? Fez com que ele abandonasse a fé e até mesmo duvidasse. Não é isso que Jesus disse a Pedro, quando ele veio por sobre as águas, e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: Vem. E Pedro era pescador. Ele estava no barco que flutuava sobre a água, mas ele sabia que o seu corpo não flutuaria sobre a água. Mas aquele vem de Jesus rompeu o natural de Pedro e fez com que ele saísse do barco. E ele andou por sobre as águas. Imagina a sensação
de mediante a fé, por causa de uma palavra específica de Deus, você vencer a lei da natureza e andar por sobre as águas. Ele andou, irmãos, mas o problema é que de repente, vendo a força das ondas, a força do vento, ele duvidou e quando ele duvidou, ele começou a afundar. Graças a Deus, porque Jesus estava ali e quando ele gritou, Jesus o pegou pela mão, ambos voltaram para o barco e ele perguntou: "Por que duvidastes? Por que duvidastes?" É isso que nós temos que pensar e é isso que nós temos que nos perguntar quando as coisas não estiverem fluindo, quando a alegria cruzar a rua e a tristeza vier nos dominar, né. É importante. Quando, a preocupação, eh, começar a nos dominar e a paz sair de cena. Nós precisamos, falar com a nossa alma, né. "Ô minha alma, por que tu estás abatida? Espera em Deus, confia nele, ele é fiel." Olha o que é Abacuque, capítulo 3, versículos do 17 ao 19, aqui afirma, diz: "Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Olha, quando nós estamos em fé, as circunstâncias não ditam o nosso humor. As circunstâncias não ditam aonde estará a nossa confiança, o nosso pensar. É uma pena que muitos de nós venhamos até nos alegrar no domingo à noite na igreja, mas passemos a semana toda preocupados em como iremos pagar as contas no fim do mês e como iremos fazer com que as pessoas nos aceitem e nos admirem, e como iremos resolver o problema com fulano, com Beltrano, ou com os filhos ou com os cônjuges. Olha a convicção de Abacuque, né. Ele diz: "Ainda que não haja, eh, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação." Olha, aquele que crê, ele vai andar em alegria e ele vai andar em exultação, não por causa das circunstâncias, não porque tudo está bem, né? Mas porque ele sabe, Deus é fiel. Ele foi justificado e essa justiça traz sobre ele uma certeza. Essa certeza é a fé de que a salvação irá acontecer. Não somente a salvação do corpo, né, a bendita esperança que é o arrebatamento da igreja, mas a salvação no dia a dia. Deus enviará socorro. Na verdade, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, aquele que crê, quando a angústia bate à sua porta, ele sabe, ela pode até entrar, mas ela não vai ficar, porque o Senhor é a razão da sua alegria, o Senhor é a razão da sua exultação, amém? Ele diz assim: "Olha, todavia eu me alegro no Senhor." O problema é que tem muita gente querendo se alegrar nas circunstâncias, querendo se alegrar nas respostas, querendo se alegrar nas bênçãos. Não, Abacuque diz: "Eu me alegro no abençoador, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza." Amados, o que é que nós temos feito como nossa fortaleza? O que é? A nossa casa cercada com câmeras de vigilância, cerca elétrica, empresa que protege. Será se é isso que é a nossa fortaleza? A nossa conta voltuosa no banco, talvez o emprego que nós estamos colocando muito diante de nós como aquele que vai suprir as nossas necessidades, e glória a Deus por aqueles que estão empregados, mas não são essas coisas. Ele diz: "O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como a das coças." Faz os meus pés como a da coça.
É Deus quem opera em nós. É Deus quem faz com que nós venhamos a realizar coisas altaneiras, coisas tremendas, coisas espetaculares, que naturalmente falando, não conseguiríamos, não realizaríamos, mas porque a nossa confiança está no Senhor, porque a nossa fé está no Senhor, nós vamos colocar o pé antes de ter o chão. E Deus vai calçar com a sua palavra, Deus vai calçar com a sua poderosa mão. Ele diz aqui: ele me faz andar altaneiramente, ou seja, de uma forma diferente. O justo vive de uma forma diferente, aquele que crê vive de uma forma diferente. E, amados, se não é divertido, não é fé. Amém? Louvado seja Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vão ter muitos outros assuntos que nós vamos estar compartilhando aqui. Amém? Nesse momento nós estamos falando sobre a fé, mas vamos ainda estar falando como ser guiado pelo Espírito, vamos estar falando sobre justiça de Deus, vamos estar falando sobre os frutos do Espírito, as obras da carne, muitas coisas boas virão e você não pode ficar de fora. Então, se não é inscrito, se inscreva, acione os sininhos das notificações e outra coisa, espalha para os teus amigos esse vídeo. Tem te abençoado, tem te alcançado, então compartilhe com seus amigos e familiares. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.